A Terra tem energia feminina, Vênus tem energia feminina e a Lua tem energia feminina, né? Como Vênus é uma base siriana e a energia da deusa mãe Ísis atua diretamente aqui no planeta Terra, porque eu não estou falando da estátua, eu estou falando da energia, do jeito que Pachamama tem a energia, né? A deusa, né, aqui do planeta, Ísis. Sírios, Ísis é Sírios. Então, desde os tempos lemurianos, Omu, né, como a Lemúria também é conhecida, tem essa atuação da Irmandade da Rosa, né, para ancorar as energias femininas aqui. Mas aí, com a queda de Atlântida, que o feminino foi totalmente assim, ó, rebaixado, é necessário reerguer o feminino, porque tudo aqui é dual, aqui é equilíbrio racional e emocional. Yin e Yang. Então, se o feminino não é restaurado, e isso vale para os homens também, como é que vai ter o equilíbrio? Como a gente se cura e cura o planeta? O feminino, ele é associado diretamente à criatividade, à espiritualidade, à delicadeza. Os homens também têm o feminino, né? Mesmo aquele homem que seja mais racional, ou a mulher que seja mais racional, também tem o feminino. Só que o que acontece? Existe ainda um preconceito de alguns homens com relação a tratar o feminino deles. Mas o feminino deles é o quê? A espiritualidade. Então, quando a gente bloqueia o nosso cardíaco, como muitos homens bloqueiam, ou algumas mulheres mais racionais, você está bloqueando a sua espiritualidade. Você está deixando, não está se permitindo curar e, consequentemente, essa energia não vai ancorar no planeta, vai ancorar uma energia contrária, vai bloquear. Então, por isso que é necessário a gente se abrir para todo o processo de cura necessário. A mulher sempre foi perseguida por causa disso. Lembra lá da Inquisição? Muitos de nós estávamos lá. Todo mundo tem mediunidade, certo? E cada vez mais estamos passando por processos de expansão mediúnica, né, através dos nossos métodos de cura, enfim, das situações que a vida nos traz. Então, quando você encontra a sua chama gêmea, você sente o impacto. Mesmo que você não sinta logo de cara o impacto, você vê algo de diferente. É algo totalmente diferenciado de tudo que você já vivenciou. Uma sensação que encontrou a sua gruta, a sua casa, o seu ambiente. Uma conexão imediata, que começa pelo olhar. Muitas vezes a gente sente algo totalmente diferente no cardíaco, como se algo estivesse puxando. Sobe uma energia, o ambiente se eleva. A conversa é fluida como nenhuma outra. Na prosperidade de forma geral, seja financeira, profissional, amorosa, né, nas amizades, no seu modo de viver, na alegria interna de você se descobrir, né, de se conectar com a sua essência, de sentir a sua alma vibrar. Ajuda em tudo. Vaporização é vida. Uma coisa também boa é você tomar chá de camomila, intencionando as curas uterinas e abençoando a sua prosperidade. Você também pode fazer respirações profundas. E quando essa respiração estiver saindo, você visualizar saindo pelo útero, né, com a luz dourada e lá ficando uma rosa vermelha. Sim, do divino feminino também, porque isso tem a ver com a ativação da Kundalini, né? Com a limpeza que é feita nos chakras, chakra básico, o chakra sexual, o sacro, umbilical, o plexo solar. Então, os chakras inferiores, né? Eles passam de imediato por uma transmutação muito forte quando você se conecta com a sua chama. Então, o desejo realmente, ele aumenta, e muito, porque é diferente de tudo que já foi vivenciado. Aí vamos fazer uma reflexão. Por que o apego pela chama gêmea passou? Passou depois que você encontrou a alma gêmea e esse apego, digamos, foi transferido para a alma gêmea? Ou esse apego passou antes de você encontrar a alma gêmea? Por quê? As coisas, né, as situações vão se repetir quando a gente não aprende, né, para curar. E o que é o apego? O apego também vem do medo de perder. Então, você para fazer uma reflexão, se tem algum padrão ancestral, né? Pede para o eu superior mostrar a você se tem alguma repetição de padrão ancestral ou se isso de fato é seu, independente de quem seja. Fazer uma reflexão dos outros relacionamentos antes da chama gêmea, antes da alma gêmea, como você se comportava. Então,
Presta bem atenção no que isso está tentando te mostrar, tá bom? Depende, mas o corpo físico ele vai expulsar o que os corpos sutis captam. Então é uma limpeza profunda que também auxilia no despertar. Às vezes tem situações ali que estão se repetindo, tem vários sinais e a pessoa insiste em não perceber, insiste em desviar. Então a forma de sinalizar é dessa forma, porque acaba somatizando nos corpos sutis e o corpo físico acaba fazendo essa depuração. Então é a gente observar, estar atento a tudo. Claro que tem situações que se tratam de resgate, né? Porém tem situações também que são experiências necessárias para a evolução espiritual. Dá para sentir sim a potência, certo? E normalmente acontece quando a gente percebe que tanto o divino masculino quanto o divino feminino não tem aquele ego, né? Aquele ego, eu tô fazendo tudo por mim, ele não tá fazendo nada. Porque eu já tenho uma certa cura e ele não tem ainda. Não existe isso quando a união tá para acontecer, sabe? Aliás, não deveria existir em momento nenhum, porque o outro é você. Mas dá para sentir pela potência. Mas o que atrapalha definitivamente é o ego. Uma competição. Existe competição com a própria chama. Algumas pessoas. Um ar de superioridade. Então, quanto mais volta-se para o interno, mais chance de ter a união. Então, dá para captar sim, porque normalmente a gente conhece um divino masculino através do seu divino feminino. Eu também acho que não tem problema nenhum. A gente olha todo dia as histórias das amigas, não é isso? Só que aí tem um ponto que precisa ser analisado. Você posta para quê? Para quem? Você posta para que ele veja, sei lá, você com as amigas, se divertindo, reflexões, algumas indiretas, ou você posta naturalmente por você. Como se ele não tivesse ali, você posta o que você não postaria ou postaria com ou sem ele ali. Entende o ponto? Então isso pode ser alguma questãozinha ali de apego. Então olha para isso de outra forma, faz uma reflexão e se é para você chegar à conclusão que se trata de apego ou não. Olha, existe o livre-arbítrio. E se uma das partes não quiser ficar junto, talvez não fique. Né? Só que depende de como você pediu isso. Se você pediu estando cansada ou percebendo que não tem condições de vocês estarem juntos por ter segmentos diferentes, ideias diferentes ou de repente algum desentendimento, ou foi pelo seu ego ferido que você pediu. Então existe aí, né, duas formas possíveis que você pode ter pedido essa situação aí, né? Não tem como você esquecer a sua chama gêmea, mesmo que você passe um tempo sem lembrar. Vai acontecer, seja daqui a 10, 15, 20 anos, acontecer alguma coisa e você vai lembrar com ainda mais força. Você tem o livre-arbítrio de não querer ficar com a sua chama, mas não tem como ficar, porque isso aqui é passageiro. A gente só está aqui de passagem. A união, ela existe fora daqui. Era de ouro, era de aquário, né? São Germain, Mestre Porta, Kuan-Yin, todo o raio violeta atuando aí na linha de frente, inclusive no sagrado feminino. Não é de hoje que Saint Germain trabalha também pelo sagrado feminino, né? Para quem não sabe. Então, o momento é extremamente propício, né? A chama violeta, ela acelera as curas totalmente. Então, ela atua a nível celular, e inclusive também no ecossistema. Fora outros aspectos aqui, se eu for falar, vou passar muito tempo. Mas o fato é que há muito tempo atrás, a nossa consciência estava ali na 4ª dimensão, que é a dimensão da espiritualidade. E agora não. A gente está dando um salto quântico, né? Porque a nossa consciência, há muito tempo atrás também, lá em Atlântida, com a queda dela, ficou vibrando em 3ª dimensão. Então aí começou esse processo de reencarnação, de extração da Matrix, entende? E o salto quântico para a 5ª dimensão é o que vai ser todo mundo direcionado e não existe reencarnação lá. A maior quantidade de pergunta que existe aqui, até no direct, no WhatsApp, nos atendimentos, será que vou ficar com minha chama? Porque uma coisa é você passar a vida com a chama, ter alguns momentos, tem ida e vinda, mas o que é melhor?
que venha para ficar. Mas para vir para ficar, é necessário que cada um tenha um alinhamento com o ser, para que seja fluido, que venha para acrescentar e não para brigar. Então, qual é o caminho da união? Não é pelo ego. O caminho da união é exatamente aqui, ó, em conexão, em alinhamento com o todo. É voltar para casa, para quem nós somos, sabe? Olhar para dentro, silenciar. Tá todo mundo sendo chamado a se olhar, a se amar. Não é olhando ali para o que a sua chama faz ou deixa de fazer que a união vai acontecer. Primeiro, precisa você se unir com o seu interno. Eu não posso olhar para fora sem antes olhar para o interno. Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou me unir com alguém? E eu vou falar aqui também além, porque eu sei que tem pessoas que não estão com a chama e algumas não pretendem, né? Então, seja uma alma gêmea, uma alma afim, seja com quem for, é necessário ter um alinhamento com quem você é. Como pode atrair alguém vibrando na mesma frequência, olhando para a mesma direção, se você não vai se cuidar? Tem uma música que eu gosto muito da banda Roupa Nova, eu não vou cantar, mas ela fala assim: a vida tem sonhos que pra gente ouvir precisa aprender a começar de novo. Ou seja, a vida emana sinais mostrando como você vai recomeçar a cada nova etapa. Aliás, a cada finalização cíclica, a vida manda sinais. Só que às vezes o seu mental, não quero. Mas aí, aquilo que você não planejou, mas que a espiritualidade colocou no seu caminho, você acaba seguindo porque não tem outro jeito. Quando as coisas têm de ser, elas são. E aí, depois de um tempo, você percebe que foi o melhor momento, foi o melhor caminho. E aí você entende tudo. Talvez hoje você não tenha a resposta que você tanto deseja, mas amanhã você vai ter. A gente sabe que as respostas que a gente mais deseja estão no nosso coração. Que é lá que a alma fala, né? Não é no nosso mental. Porque a mente, ela sabota. Quanto mais a gente alimenta certos pensamentos, maiores eles ficam. E ali residem os problemas. Não estou dizendo que os problemas deixarão de existir se a gente não ficar aqui, ó, pensando. Mas pensar num problema não vai resolver. A gente precisa se conectar com o nosso ser, através do nosso coração. E aí, a partir daí, a gente conecta com a nossa sabedoria, com a fonte criadora. E aí a gente consegue ter a solução para qualquer situação. Já reparou que quanto mais você alimenta algo, pior fica? Né? Algo denso, algo negativo. Então, e é através da meditação, de você colocar uma frequência, de silenciar o seu mental, de ir para um lugar mais tranquilo, que você começa a desenvolver a sabedoria. Eu não estou aqui dizendo que a pessoa não pode sair, né, com quem ama, com quem tem conexão, de viver, de dançar da forma que a pessoa quiser ser. Porque não é o fato de você sair, de você gostar de estar numa festa entre amigos, que vai diminuir a sua evolução. Lógico que tem que reforçar a proteção, ter consciência do que faz. Alegria faz parte do processo. Porém, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você parar para meditar, é algo muito simples. Pode ser que você não consiga de imediato, mas liga ali uma frequência, respira fundo, chama a sua equipe espiritual e começa a se ouvir. Porque existe muita questão de briga no planeta. Ninguém aqui é perfeito. Às vezes a gente vai se irritar, vai querer devolver algo, né, verbalmente. Tem gente que não se contém. Todo mundo, né, em algum momento já perdeu o equilíbrio ali, agiu de forma passional em algum momento. Mas até quando?
Se a gente não se esforçar, a gente não vai conseguir. Então, tem gente que realmente gosta, dizem, né? Que gosta de brigar, por exemplo, de provocar. Mas se você está bem com quem você é, você não cai nessa. Você não vai brigar. Você vai ter sabedoria de lidar com a situação, porque vai estar em conexão com o seu ser. É diferente. Pensa que dessa vez vocês estão fazendo a diferença, que dessa vez vocês estão conseguindo fazer a coisa certa, que não importa o tempo físico de separação, importa é que vai acontecer a união, e quando acontecer vai ser em definitivo. Pensa assim, vai ser por merecimento, sabe, por confiança, por sentir o poder pessoal que existe em cada um de vocês. Porque eu sinto nessa conexão aí, não é de hoje, você sabe disso. Que vai acontecer. Você sabe que vai. É porque o nosso tempo não é o tempo do Criador. Vai ser no melhor tempo, no melhor momento. E você vai olhar para trás e vai agradecer por ter sido da forma que tem sido. Essa é outra situação bastante comum. Tem casos também assim que eles saem de um casamento, já entram em outro casamento, assim. Mas por que isso acontece? Em uma palavra, são reparações. Você percebe que está tudo bem acelerado nessa transição, a chama violeta e tal, mas tente olhar, mesmo que seja desafiador, de outra forma. Pense que ele agora está cumprindo, algo que ele precisa cumprir e está aprendendo. Ele está passando por um processo de depuração que é necessário até para que vocês possam se reconectar de outra forma depois. Ele está ali em missão, assim como você também está. Enquanto isso, se cuide cada vez mais. Tudo que você puder fazer por você, se fazer feliz, faça. Porque você não vai se arrepender disso. E quando você menos esperar, as coisas vão fluir. Isso também é extremamente comum, bem recorrente. Por quê? Em algum momento da jornada da chama, vai surgir, não vou dizer que são todas as pessoas, mas surge a alma gêmea, que vem auxiliar, amparar, vem mostrar a você também outros aspectos de cura. Só que nesse momento, o divino feminino, devido ao apego, devido à cura de fractais também, o medo de atrasar a união, quando na realidade isso não vai atrasar, isso vai até acelerar, porque vai auxiliar nos processos de cura, o divino feminino acaba fugindo de uma alma gêmea. Só que chega um determinado ponto que não tem como fugir, porque a ideia que se tem é que se envolver com outra pessoa, não vai ficar com a chama, e é pelo contrário. Porque vai acontecer o que for necessário acontecer para que você se cure. Às vezes você não vai querer se envolver com outra pessoa, mas daqui a um tempo você já vai se ver envolvida. Porque é aquilo, o que tem de ser, vai ser. É natural que, na maioria das vezes, quando acontece algo na sua vida, automaticamente você pensa na sua chama, quer um abraço, quer um consolo, quer um apoio. E às vezes não é possível, E nesse processo de querer tanto estar ali com a chama, porque o nosso mental acaba, além do nosso sentir, o nosso coração, o nosso mental ele puxa muito para isso. É automático. Mas às vezes nesse processo a gente não percebe o outro amor, outros amores que estão nos dando suporte. O amor de um amigo, de uma amiga, de uma alma gêmea. Quando eu falo em alma gêmea, eu e outros terapeutas, as pessoas não gostam, algumas pessoas não gostam, se assustam. Mas às vezes a alma gêmea nem sempre é romântica. E mesmo que tenha alguma questão de romantismo, nem sempre há envolvimento. Então é necessário se permitir sentir, e receber, saber receber amor. As energias estão cada vez mais intensas, não é de hoje que está assim. Muita gente que encontrou a sua chama já tem algum tempo, já sente a jornada de outra forma, porque está aprendendo. Enquanto a gente está aqui encarnado, a gente está em aprendizado. O planeta é uma escola, é um hospital. A gente está passando por um processo de cura, um dando suporte ao outro. Então, tem a chama, claro, é uma energia surreal estar com a chama, não estou dizendo que não é importante, mas a gente precisa perceber os outros presentes que a espiritualidade envia, que a fonte criadora nos dá. Você está se cuidando, você está cada vez mais elevando a sua frequência, se conhecendo,
sabendo cada vez mais o que você quer e sentindo o seu merecimento, que é muito importante. Então, a sua vibração, quanto mais ela vai se elevando, mais amor você vai atrair para a sua vida. Existem situações que realmente assustam, mas quando você enfrenta, você percebe que não precisava ter aquele medo. É questão de saber olhar sempre por outro ângulo. Se alguma situação chega até você, é porque há a permissão do alto. E se há a permissão do alto, há alguma questão de aprendizado nesse processo. E quando a gente fica nessa resistência, a gente sofre. É preciso estar atento aos sinais, a ouvir a voz interna. O caminho sempre é aqui para dentro. Não é olhando o externo, não é olhando o comportamento do outro, dizendo o que o outro deveria fazer ou ser, mas é olhando para o seu próprio comportamento, que você aprende, que você expande em amor, primeiramente por você e em volta de você e, consequentemente, para todo o planeta. O número 9, ele vibra muito nessa questão de finalização e recomeço. 2025, ele é um ano 9. Além de tudo, a gente está ali com a questão do elemento fogo, alquimia, transmutação e a era de Aquário, que a gente sabe que a chama violeta está em evidência, mais do que nunca, para transmutar os karmas, a aceleração de cura, de tudo. Então você pode visualizar você e sua chama gêmea numa pirâmide violeta, pedir para transmutar o necessário entre vocês e de forma individual. Você pode fazer também só para você, pedir para transmutar seus traumas, medos, bloqueios. A chama violeta é muito forte e está tudo propício. O ano mal começou e a sensação é que a gente viveu um mês, uns 10 anos. Tem muita alma gêmea também que está aparecendo para auxiliar e para ser auxiliada. É uma ajuda mútua, Então, se abram, para essa ajuda, se abram para esse processo. Não há mal algum. Ninguém é forçado a se envolver com alguém se não quiser, se não tiver sentimento. Mas o aprendizado, ele sempre vai vir de um jeito ou de outro, Então, agradeça se você encontrou uma alma afim, agradeça se você encontrou uma alma gêmea que está te dando apoio, que está te dando suporte. Se você ainda não está com a sua chama, confia no processo. Se tiver de ser, vai ser. Em algum momento vai ser. É destino das chamas, em algum momento, ficarem juntas. Nem todo mundo vai ficar aqui nessa encarnação com a chama. Mas só o fato de ter consciência desse amor incondicional já é válido. Pode ter certeza disso. Nada é sem razão, tudo tem motivo. Então valorize os presentes que a espiritualidade está dando para você, suas respostas, seus acessos, a sua percepção espiritual, Tente meditar mais. Se não conseguir meditar, vá na natureza, faça respirações profundas. Sinta, se permita sentir, permita que a espiritualidade atue através de você. Ninguém está sozinho, ninguém vai ficar desamparado. Quanto mais você se abre para os seus processos internos, mais a fonte criadora vai atuar através de você. E aí você vai se conhecendo, você vai tendo a sua própria percepção sobre você e, consequentemente, você vai ter uma compreensão maior sobre as pessoas, sobre a sua chama, sua alma gêmea, não importa quem seja. Quando a gente se compreende, a gente passa a olhar o mundo de outra forma e compreender as pessoas. Claro que nem todo mundo vai agradar a todo mundo, mas mesmo assim é possível ter uma compreensão sobre o outro. É natural que, na maioria das vezes, quando acontece algo na sua vida, automaticamente você pensa na sua chama, quer um abraço, quer um consolo, quer um apoio. E às vezes não é possível, E nesse processo de querer tanto estar ali com a chama, porque o nosso mental acaba, além do nosso sentir, o nosso coração, o nosso mental ele puxa muito para isso, É automático. Mas às vezes nesse processo a gente não percebe o outro amor, outros amores que estão nos dando suporte. O amor de um amigo, de uma amiga, de uma alma gêmea. Quando eu falo em alma gêmea, eu e outros terapeutas, as pessoas não gostam, algumas pessoas não gostam, se assustam. Mas às vezes a alma gêmea nem sempre é romântica.
E mesmo que tenha alguma questão de romantismo, nem sempre há envolvimento. Então é necessário se permitir sentir, né? E receber, saber receber amor. As energias estão cada vez mais intensas, né? Não é de hoje que está assim, né? Muita gente que encontrou a sua chama já tem algum tempo, já sente a jornada de outra forma, porque está aprendendo. Enquanto a gente está aqui encarnado, a gente está em aprendizado. O planeta é uma escola, é um hospital. A gente está passando por um processo de cura, um dando suporte ao outro, né? Então, tem a chama, claro, é uma energia surreal estar com a chama. Não estou dizendo que não é importante, mas a gente precisa perceber os outros presentes que a espiritualidade envia, que a fonte criadora nos dá. Você está se cuidando, você está cada vez mais elevando a sua frequência, se conhecendo, sabendo cada vez mais o que você quer e sentindo o seu merecimento, que é muito importante. Então, a sua vibração, quanto mais ela vai se elevando, mais amor você vai atrair para a sua vida. O número 9, ele vibra muito nessa questão de finalização e recomeço, né? 2025, ele é um ano 9. Além de tudo, a gente está ali com a questão do elemento fogo, né? Alquimia, transmutação e a era de Aquário, que a gente sabe que a chama violeta está em evidência, mais do que nunca, para transmutar os karmas, né? A aceleração de cura, de tudo. Então você pode visualizar, você e sua chama gêmea, numa pirâmide violeta, pedir para transmutar o necessário entre vocês e de forma individual. Você pode fazer também só para você, né? Pedir para transmutar seus traumas, medos, bloqueios. A chama violeta é muito forte e está tudo propício. O ano mal começou e a sensação é que a gente viveu um mês, uns 10 anos. Tem muita alma gêmea também que está aparecendo para auxiliar e para ser auxiliada. É uma ajuda mútua, né? Então, se abram, né, para essa ajuda, se abram para esse processo. Não há mal algum. Ninguém é forçado a se envolver com alguém se não quiser, se não tiver sentimento. Mas o aprendizado, ele sempre vai vir de um jeito ou de outro, né? Então, agradeça se você encontrou uma alma afim, agradeça se você encontrou uma alma gêmea que está te dando apoio, que está te dando suporte. Se você ainda não está com a sua chama, né, confia no processo. Se tiver de ser, vai ser. Em algum momento vai ser. É destino das chamas, em algum momento, ficarem juntas. Nem todo mundo vai ficar aqui nessa encarnação com a chama. Mas só o fato de ter consciência desse amor incondicional já é válido. Pode ter certeza disso. Nada é sem razão, tudo tem motivo. Então valorize os presentes que a espiritualidade está dando para você, suas respostas, seus acessos, a sua percepção espiritual, né? Tente meditar mais. Se não conseguir meditar, vá na natureza, faça respirações profundas, sinta, se permita sentir, permita que a espiritualidade atue através de você. Ninguém está sozinho, ninguém vai ficar desamparado. Quanto mais você se abre para os seus processos internos, mais a fonte criadora vai atuar através de você. E aí você vai se conhecendo, você vai tendo a sua própria percepção sobre você e, consequentemente, você vai ter uma compreensão maior sobre as pessoas, sobre a sua chama, sua alma gêmea, não importa quem seja. Quando a gente se compreende, a gente passa a olhar o mundo de outra forma e compreender as pessoas. Claro que nem todo mundo vai agradar a todo mundo, mas mesmo assim é possível ter uma compreensão sobre o outro.